Jorge, é um prazer tê-lo aqui. Jorge Serrão, um jornalista, editor-chefe do jornal eletrônico Alerta Total, que fala sobre política, economia e poderes. É um prazer tê-lo aqui de novo. Vamos falar um pouquinho sobre educação, Jorge. É um assunto que eu gosto. Você gosta muito, né? Dá para medir a nação sobre vários aspectos, sobre várias formas, mas a nação também ela se mede pelo valor que tem e pelo próprio conhecimento que possui, né? Apenas um dado: o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Isso é apenas um toquezinho para a gente tocar no assunto. Mas eu quero fazer uma conta aqui para você, e é uma conta real. Eu sou obrigado a fazer uma retrospectiva dos últimos 2 governos Lula, 1 governo e meio Dilma. Então, vamos colocar 8 e 12, vamos colocar 16, 17 anos de governo do PT. Eu quero deixar muito claro isso. Vamos voltar um pouquinho à época quando assumiu o primeiro governo do PT, uma criança com 7 anos. Vamos pegar essa comunidade de 7 anos que hoje se encontra com 20 anos de idade. São jovens de 20 anos. E o que aconteceu nesse período? Como é que estão os jovens deste último governo do PT, que hoje tem 20, 21 anos, 22? Formamos absolutamente uma legião de analfabetos funcionais. As pessoas, eles não conseguem fazer as 4 operações da matemática, não conseguem interpretar um texto, vieram com deficiência forte na sua formação para escolas técnicas. Tudo isso, esse pacote, esse milkshake de erros absurdos, você tem o quê? Uma mão de obra desqualificada. Então, falar em termos de educação só nesse último período. Desvalorizar... Não, e o pior de tudo, esse grupo, essa massa formada aí, nesses últimos 20 anos, ela é ativamente ideológica em favor da esquerda. Então, ou seja, ela consegue transformar toda a burrice estrutural dela na sua formação educacional numa militância ideológica raivosa com a utopia esquerdista. Exatamente. A utopia e a canalice esquerdista, para dizer a verdade. Exatamente. Então, o quê? Desvalorizaram os professores, desvalorizaram também, e não ofereceram aos jovens a possibilidade de enfrentar o nosso mundo real, e não a dos discursos que eles vinham fazendo em cima da cabeça desses jovens, como você bem falou, que ficou numa bolha de um rebelde sem causa, onde tudo ele tem que dar, né? O hedonismo da juventude tem que ter sucesso, e o Estado deve tudo para eles. Não tem a questão meritória, não precisa trabalhar, não precisa se esforçar, e está aí uma mão de obra desqualificada e não se sabe o que fazer com esses jovens. E vai ser, com certeza, vai ter que ter uma mão de obra barata, porque não tem qualificação profissional. Essa é a grande verdade, as pessoas não conseguem enxergar. Então, você que tem um poder do microfone no seu dia a dia, é impressionante como as pessoas turvam o pensamento, né? E a pessoa não tem crescimento profissional e fica aí um analfabeto funcional. Você não acha? E o brasileiro, incluindo nossos intelectuais, ou falsos intelectuais, eles não conseguem entender o verdadeiro conceito da educação, porque a educação tem um sentido, ele tem um conceito muito simples, mas amplo. Educação é o quê? É a formação moral familiar mais ensino de qualidade. Educação precisa das 2 coisas. Você tenha uma formação sólida na sua família e que você tenha uma escola que dê para você os conhecimentos básicos e também os avançados para você poder construir o conhecimento e levar esse aprendizado para ser uma pessoa melhor na sua realidade do dia a dia, na sua habilidade e capacidade produtiva.
Então, a gente não está valorizando o conceito amplo de educação no Brasil há muito tempo. Acho até que nunca valorizamos, ou em raríssimos momentos, com raras exceções, fizemos isso. Então, esse é um calcanhar de Aquiles do Brasil, porque hoje a gente está vendo aí a China, por exemplo, a China está num trabalho expansionista impressionante, apesar de lá ser um país comunista na política e ultracapitalista na economia, mas eles levam uma vantagem, eles perceberam um detalhe muito fundamental, que tinha que dar uma formação educacional forte para a sua juventude. Então, o jovem chinês ele é altamente preparado para esse mundo tecnológico que nós estamos vivendo hoje. E o brasileiro, infelizmente, não está preparado para esse mundo da indústria 4.0. Então, a China vai nos engolir, ela vai engolir o mundo, porque o estrategista chinês percebeu que o caminho é investir massivamente em educação em seu sentido amplo. E a gente aqui fica só na mediocridade, fica só na promessa de que vai ser o país do futuro, que vai investir na educação, mas, na verdade, em termos reais, investe em coisa nenhuma. E ainda permite essa educação ideologizada, extremista, radicaloide, burra, que forma só analfabeto político e analfabeto cidadão, e não gente preparada para o mundo, para os desafios do mundo 4.0 que está aí diante de nós. Então, você vê, o grande baluarte da educação do PT, e eu quero que se dane quem pense ao contrário também, porque nós temos que ter posição na vida, né? Você pega Paulo Freire, né, que dizia que o aluno sabe tanto quanto o professor, vamos trocar ideia. O aluno é aluno, o professor é professor. Aí você pega o Paulo Freire como ícone da educação desse pessoal, não é que nós vamos chegar, então, que nós somos iguais. Aonde está? Não, romantismo é um romantismo idiota, isso aí. O Paulo Freire é a expressão de um romantismo idiota. Então, isso não leva a gente a nada, a não ser ao desastre. Mas veja bem, é o bom mocismo, eu sei tanto quanto ele. Está aí, ó, uma formação de jovens com 20, 22 anos que são perfeitos, é uma legião de analfabetos funcionais, essa é a grande verdade, e foi incutido na cabeça deles, está aí uma mão de obra. O que vai fazer com esse pessoal? Como você falou, um grande calcanhar de Aquiles, né? Eu também acredito que na área da cultura é a mesma coisa, né? Você faz, talvez, a retrospectiva desses 18, 20 anos, então você vê no campo da arte, da música, da literatura, nossa, o cara já não consegue fazer as 4 operações da matemática, quem dirá entrar neste campo, né? Então, não existe. é um negócio absurdo, sujo. O que eu percebo? A depredação dos costumes e dos valores que foram incutidos nesta nova geração, né? E tornam as pessoas incapacitadas, no meu entender, de enriquecerem culturalmente. Então, Sim. você tem uma exposição de arte, eu adoro arte moderna, alguma coisa diferenciada, mas você entra numa galeria de arte, você vê um monte de graveto cheio de pó. Essa é a grande verdade. Graveto cheio de pó. E ele dá o nome lá de instalação, e as pessoas ficam admirando aquilo. Até aí, gosto é gosto, cada um tem o seu. Mas querer incutir na gente, goela abaixo, que aquilo tem o valor da mesma, o tanto quanto uma escultura de Michelangelo ou um quadro de Monet, porque isso vem já a questão cultural, conforme você falou, de idiotização da cultura, né? E eles querem colocar a goela abaixo que isso tem o mesmo valor. Se a gente amassar um papel aqui e falar que isso é cultura, isso é arte, realmente é a minha transição. Eu não gosto do Lula, amasso o papel, então isso transmite a minha índole, o meu caráter. E querem fazer goela abaixo que realmente aquele papel amassado é uma arte, diferente daquele que desamassa e coloca luminosidade, perspectiva, sombreamento, né? Eu não quero ficar enfadonho, falar de Roger Scruton aqui, né? Mas, enfim, o filósofo que recentemente faleceu, que ele falava sobre o belo, né? Sobre o belo, o valor do belo. Agora querem
comparar o vil, o baixo, com o belo. E isso dá uma degradação até humana para a gente, né? Não sei. Hoje a arte que a gente vê aí é baseada na estética do feio, na estética da destruição, e não na estética de algo do belo, né? Que é o que leva as pessoas a pensarem no bem. O feio só leva você a pensar na coisa errada, no mal, na coisa negativa. Eu acho que até hoje a estética do feio é a ditadura do feio. Nós estamos nessa ditadura do feio. Na narrativa de tudo. Tudo é narrativa, tudo é debate inútil, tudo é polêmica que não leva a lugar nenhum, tudo é um monte de conceitos sem pé nem cabeça, em que não dá para ligar Lé com Cré. Então, é lamentável. O momento que a gente está vivendo hoje é assustador. É pandemônico, eu diria. É pandemônico. E você, nas suas narrativas diárias aí, tem sido excepcional, principalmente o seu humor sensível, as suas colocações super oportunas. Tenho certeza que você é muito conhecido, mas para quem não o conhece, por favor, entre no jornal eletrônico Alerta Total, que vai ser gotas de instruções diárias que as pessoas vão ter para reflexão do dia a dia, viu? Muito bem, todo dia, quem puder também ouça a gente no programa 3 em 1 da Jovem Pan. De coração, Serrão, eu agradeço para você e receba como carinho a minha continência prestando a você pelo seu tempo disposto para mim, tá bom? Para todos nós. Ok. Obrigado, Grande abraço. forte abraço, fica com Deus.